vamos lá. Agora chegou a hora de mostrarmos o conhecimento por detrás das regras, né? Então, como identificar as cargas nas moléculas? A primeira premissa disso tudo é o seguinte: o NOx total é sempre igual a zero. O que quer dizer isso? Se eu somar as cargas dentro de uma molécula, a soma sempre vai dar zero. Por exemplo, eu tenho a água, né, que é oxigênio, hidrogênio, né, ó. Essa é a molécula da água, né? A única coisa que está errada ainda é porque ela não é estrutura linear, mas sim uma estrutura angular, não é isso, gente? E o ângulo ele se estabelece porque a água tem elétrons livres aqui, ó. Esses elétrons que eu estou marcando eles aqui mais ou menos dessa maneira, né, para representar que tem elétrons ali. Vou pôr aqui em verde palmeiras, ó. Os elétrons que estão livres do oxigênio acabam empurrando as ligações de hidrogênio para baixo, ó. Ele vai empurrar as ligações de hidrogênio para baixo. Quais ligações? Essas ligações que estão aqui, né, entre oxigênio e hidrogênio, essa e essa. É por isso que a água ela tem uma estrutura angular e não linear, tá? Mas muito bem, por que o NOx é zero para toda a molécula? Vamos analisar. Naquela regrinha que a gente já viu, né, a regrinha da eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital, né? Nessa regra aqui ainda tem os metais, né? Nessa regra, o que está sendo dito no fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital, né? Você brigou? Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que a eletronegatividade ela aumenta nesse sentido. Então, nesse sentido, ela aumenta, tá? Ela aumenta. Então, se eu comparar átomos, o que acontece? Eu sei que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais que o nitrogênio, que é mais que o cloro, e aqui tem uma sequência de eletronegatividade. E com essa frase que eu acabei de falar, você consegue guardar, né? O fui vem do flúor, o ontem do oxigênio, assim por diante. Né? Os metais são os menos eletronegativos, porque eles têm menos elétron na camada de valência. Muito bem, então, mas voltando na água, professor, explica o exemplo da água, não fuja do tema. Ok, por que a soma das cargas é sempre zero? NOx total dá zero para as moléculas. Olha só, quem é mais eletronegativo? O oxigênio, né? O oxigênio é mais eletronegativo ou o hidrogênio? Eu tenho que olhar essa série de eletronegatividade para responder isso. O oxigênio está aqui e o hidrogênio está lá longe, né? Por último, lógico que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons do hidrogênio com muito mais força. Então, os elétrons do hidrogênio serão puxados para o oxigênio. Eu vou representar assim, né? Por aqui por cima. Serão puxados para o oxigênio. Os elétrons desse hidrogênio também serão sugados, puxados para esse oxigênio. Quantos elétrons, professor? Cada pauzinho aqui representa um elétron. Então, tem um elétron aqui do hidrogênio e um elétron aqui do hidrogênio. Eles estão se aproximando do oxigênio. Se eles estão se aproximando do oxigênio, a carga em cima do oxigênio, né, será igual a 2 negativo, professor? Porque a carga do elétron é negativa? Então vai ficar com uma carga parcial 2 negativa. Eu digo parcial por quê? Porque nas ligações covalentes não há troca de elétrons, mas sim distanciamento e aproximação. Bom, se o hidrogênio ele distanciou um elétron, significa que ele vai ficar um positivo, porque ele está praticamente, entre aspas, perdendo esse elétron. E ele vai ter um próton a mais do que elétron. E a mesma coisa vai acontecer com esse hidrogênio. A carga parcial dele vai ser um positivo.
Agora sim eu comecei a entender. Se eu somar as cargas dentro da estrutura, a carga total é igual a zero. Elementar, meu caro Watson. Olha só, um positivo mais um positivo, dois positivos somados com dois negativos, a gente tem o fator resultante igual a zero. Então, gente, sempre ter isso em mente. Identificar as cargas nas moléculas, o NOx total é igual a zero. Tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazer as regrinhas do em cima e embaixo, né? Poxa, o que é isso, em cima e embaixo, né? Não estou entendendo, né? Mas vamos lá, vocês vão compreender. Eu vou pegar uma outra molécula, não vai ser da água, tá? Eu vou pegar, por exemplo, a molécula, pode ser a molécula, deixa eu ver, do KCl, a KCl. KCl é o cloreto de potássio. Isso, é o cloreto de potássio, aqui ó, KCl. Então o professor já falou, né? O professor já falou que o NOx total é igual a zero. Então eu sei que aqui a carga total em cima, é a regrinha onde eu vou pôr, é em cima. Aqui é o NOx total, né? Então está aqui em cima, vou distanciar um pouquinho. NOx total é igual a zero. Ok, se o NOx total é igual a zero, eu preciso descobrir os NOx efetivos de cada átomo. Bom, eu olhando lá numa das regras, voltando, eu vejo que todo alcalino do grupo 1 é 1 positivo. Se o potássio é 1 positivo, ó, logo, quanto tem que valer o cloro na estrutura do cloreto de potássio? Isso, 1 negativo. Porque o NOx total não é igual a zero? Sim. Então, o NOx total eu vejo em cima e o NOx efetivo eu vejo embaixo. Como isso aqui é uma molécula de 2 átomos só, então o NOx total aqui é igual ao NOx efetivo. Eu vou explicar de uma outra maneira agora. Tá? Então, muito bem. Essa é para a estrutura do KCl. Agora eu vou mostrar para uma estrutura que tem um exercício falando sobre isso também, que eu passei para vocês lá no portal. É a estrutura, por exemplo, do SO3. Quem é o SO3? O SO3 é o trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Tri são 3, né, professor? Isso, 3 oxigênios com enxofre, por isso chama-se trióxido de enxofre. Então, lembrando novamente, a carga total é igual a zero. Não é, pessoal? Não pode esquecer disso, a carga total é igual a zero. Então, já põe um zero aqui, tá? Quanto que é a carga do oxigênio? Está lá na regra, gente. O oxigênio tem regra, ele vale 2 negativo, tá? O oxigênio faz parte das regras. O enxofre já não faz parte das regras, tá? Mas eu consigo descobrir a carga do enxofre através da carga do oxigênio. Como? Olha só. Se o NOx total... Aqui eu cometi um erro. Vamos voltar aqui. O NOx total é igual a zero. Ok, beleza. Agora eu vou colocar o NOx de cada átomo embaixo. O do oxigênio está na regra, que eu estava falando. O NOx do oxigênio é 2 negativo. Ó, 2 negativo. Como que eu faço aqui para descobrir o NOx total dos átomos junto de oxigênio? Eu vou multiplicar esse 2 negativo por 3 átomos. Então, 2 vezes 3 é igual a 6 negativo. Tá? Então, eu vou pegar esse 6 aqui e vou pôr ele aqui em cima. Pronto? Perceberam o que eu fiz, gente? Ó, cada átomo de oxigênio tem a carga 2 menos. Só que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Logo, a carga total dos oxigênios é 6 negativo, porque 2 vezes 3 é 6. Tá, professor, estou entendendo. Agora, qual é a carga do enxofre, que não está na regra, não tem regra para o enxofre, porque o NOx dele vai mudando, eu vou demonstrar isso, para o trióxido de enxofre. Ah, professor, eu vou chamar de X aqui. X mais 6 é igual a 0. Logo, X é igual a 6 positivo. Sim, porque eu tenho que zerar as cargas na molécula. É a regra, né,
principal ali que o NOx total é igual a zero. Se o NOx total é igual a zero, eu tenho que ter um enxofre valendo 6 positivo aqui em cima. Ok. E como só tem um enxofre na estrutura, então eu sei que esse 6 positivo faz parte mesmo do enxofre. Ó. Cada enxofre é 6 positivo, só tem um. NOx total do enxofre é 6 positivo, com 6 negativo dá zero. Ok. Agora eu vou demonstrar numa outra estrutura contendo enxofre, que é o SO2. O SO2 é o dióxido de enxofre. Tá? Vocês vão perceber que a carga do enxofre vai ser outra. E por quê? Porque o enxofre ele tende tanto a receber como a afastar elétrons. Mas e o oxigênio? O oxigênio não. O oxigênio ele tem uma carga fixa nessas estruturas. Ela vale sempre 2 menos. Não é isso que a gente tinha combinado? Se ela vale 2 menos, 2 menos vezes 2 vai ser igual a menos 4, ou 4 cargas negativas, certo? Se é igual a 4 cargas negativas, né, e eu sei que a soma das cargas tem que ser igual a zero, então a carga do enxofre, no caso aqui, vai ser igual a 4 negativo, eu preciso de 4 positivo. Então a carga do enxofre no dióxido de enxofre é 4 positivo, porque a soma das cargas tem que ser igual a zero. Como eu tenho somente um enxofre, a carga então do enxofre é realmente 4 positivo. Eu posso ter certeza sobre isso. Quando cair um exercício para identificar NOx, pessoal, ele quer saber o NOx de baixo, tá? O NOx de baixo é o NOx real, tá? NOx real, que é o NOx de cada átomo na estrutura química aqui, tá? Ele não vai perguntar sobre o NOx total, ele sabe que o NOx total é igual a zero, quer saber o NOx real. Entenderam, pessoal? Tá vendo? O NOx do enxofre ele varia dependendo da substância. Aqui ele é 4 positivo, aqui ele é 6 positivo. Beleza? Vou fazer mais um aqui, que é o do CO2, para vocês verem, ó. CO2 vocês sabem, né? O gás carbônico, esse gás, nós exalamos ele na respiração, não é? Na respiração celular. E esse gás é o mesmo gás que as plantas utilizam na fotossíntese, não é verdade? Então, ó, oxigênio é 2 negativo vezes 2, 2 vezes 2 dá 4 negativo, ó, 4 negativo. Eu sei que a soma total dos NOx é zero, não é isso que a gente estava falando até agora? A soma total dos NOx tem que ser igual a zero. Então, quanto vale o carbono? O carbono vale 4 positivo. Vale 4 positivo, e com isso eu consigo identificar o NOx do carbono, através do NOx do oxigênio. Então sempre eu vou ter na estrutura algum átomo que eu conheço o NOx, através das regras. E o outro que não tem regra, a gente vai encontrar fazendo essas sominhas, subtrações, divisões e multiplicações, né? Tá vendo? Então, para cada carbono, aqui vale 4 positivos. Se tivesse 2 carbonos, ele seria 2 positivos. Espero que tenham entendido, tá? Com isso eu encerro aí a série das aulas sobre regras de NOx. Ok, pessoal? Dá para utilizar isso aí para identificar o NOx tranquilamente. Um abraço.